Olá, que bom que estamos aqui para mais um encontro com o Evangelho, esse momento tão gostoso, onde nos unimos a essa espiritualidade amiga para recebermos as energias tão importantes para o nosso fortalecimento e equilíbrio. Então, vamos iniciando essa assistência, como sempre, nos unindo a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga procurando através da nossa prece sintonizarmos com toda essa equipe que, através do nosso pensamento, chega até nós para nos transmitir o passe, todas essas energias que nós precisamos. E assim, unidos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nós vamos abrindo nosso coração com aquele desejo intenso de que durante essa assistência cada um de nós possa receber tudo aquilo que precisa, que tenhamos a paz, o equilíbrio, a força, a coragem, a fé e que possamos sempre ter a certeza do amparo divino. Jesus querido, se conosco, nos abençoando e que nós possamos, Senhor, compreender os ensinamentos de hoje, que possamos praticar as lições do teu Evangelho para sermos pessoas mais equilibradas e que possamos assim termos a lucidez de tomarmos atitudes mais adequadas para a nossa vida. Jesus amigo, que nós possamos sempre caminhar a seu lado. Que assim seja, graças a Deus. E com todo o nosso carinho, nós vamos envolvendo a Florinda, que novamente irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Olá, que bom estarmos novamente aqui para refletirmos, estudarmos, aprendermos um pouquinho sobre tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Muitos ensinamentos, e eles são mais atuais do que nunca. E são necessários para que a gente possa viver com sucesso nessa vida. O Evangelho é atualíssimo. E a gente já ouviu aí uma frase diversas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ela aparece muitas vezes no Evangelho. Jesus repetia constantemente essa frase. Então, nós vamos achar em Mateus, em Marcos, em Lucas. E vamos achar também, ele começou a utilizar essa frase quando ele ensinou sobre a parábola do semeador, que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 9. E aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que será que Jesus quis dizer com essa frase? Jesus não estava falando do sentido da audição, dos ouvidos físicos nossos, né? Mas essa capacidade espiritual que a gente tem que ter, tem que desenvolver, tem que adquirir, de perceber nas entrelinhas, entender, acolher as inspirações que chegam do alto, de Deus mesmo. Quando Jesus fala ouça, ele está pedindo para nós ouvirmos, não com os ouvidos materiais, mas com o nosso coração, com o nosso espírito. E todos nós temos essa capacidade, todos nós temos esse acesso às orientações de Deus. Mas nem sempre nós conseguimos perceber, porque nós andamos muito desfocados, distraídos, sobrecarregados, ansiosos, presos no automatismo da rotina, do dia a dia. E quase sempre nós estamos focados no mundo exterior, não no mundo interior. Então, Deus fala constantemente com nós, mas raramente nós paramos para escutar Deus, né? Hoje, mais do que nunca, esse silêncio interior virou um ato espiritual, tanto que nos retiros, nas dinâmicas todas, tem os episódios de meditação, porque ele é extremamente necessário para nos alinharmos, para que a gente fique posicionado com o lado espiritual. Então, essa frase de Jesus é um convite para que nós aprendamos a escutar, a discernir, reconhecer mesmo a presença de Deus nas entrelinhas, nas sutilezas da vida, né?
Jesus, ele sempre nos ensinou por parábolas, aquelas histórias que contavam para as pessoas ali, porque a maioria de nós ali na época não tinha maturidade espiritual para entender, e as pessoas ali também não entendiam as verdades espirituais, porque elas são profundas. E ele, muito sutilmente, muito didaticamente, trazia esses ensinamentos através das histórias. E ele arrematava cada parábola, muitas vezes, com a frase os ouvidos de ouvir, que significava exatamente isso: você tem que ter o coração aberto, a mente receptiva, a sinceridade de buscar aquele ensinamento. E aquela capacidade, é uma inteligência isso, né, que nós temos que desenvolver de perceber além das aparências. É uma inteligência emocional isso, né? E principalmente a nossa vontade de nos melhorarmos, de nos transformarmos. Não é uma inteligência intelectual que Jesus está cobrando aí, está pedindo. Não é. É uma inteligência espiritual. E hoje, com todas as inteligências emocionais aí que nós estamos estudando, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, a inteligência espiritual, ela é necessária para que nós tenhamos um desenvolvimento um pouco maior. Então, isso é feito muito lentamente, com muito esforço, muito estudo, muito discernimento. É lento esse progresso espiritual. E lá na época de Jesus, todos ouviam a voz de Jesus, ouviam as histórias que Jesus contava, mas poucos entendiam. E hoje também, a mesma coisa. Nós não mudamos tanto assim, não mudamos muito, não evoluímos. A gente ouve o evangelho, ouve, estuda, lê, participa de palestras, de cultos, de reuniões, mas esses ruídos do exterior, externo, esse barulho que atormenta a nossa, não barulho físico, mas esse desassossego interior, ele abafa essa voz suave de Deus dentro de nós. Aí muitos vão perguntar, mas Deus fala conosco? Como assim, né? Fala, Deus fala conosco, mas Deus é uma pessoa? Não, Deus não é uma pessoa. Deus é um ser que nós ainda não entendemos. Está lá no livro dos Espíritos, depois, quem quiser acompanhar mais diretamente, é bem o comecinho das perguntas do livro dos Espíritos sobre Deus. Nós ainda não temos a capacidade espiritual de entender o que é Deus. Que Deus não é uma pessoa, não é um espírito, não é uma matéria. Mas Deus fala conosco, essa inteligência suprema do universo fala conosco através da nossa consciência, porque quando Deus criou cada um de nós, ele incutiu, carimbou ali dentro do nosso espírito, se é que podemos usar essa metáfora, a consciência. Então, a consciência é a voz de Deus em nós. É aquela impressão íntima que nos orienta, nos corrige, nos alerta, nos inspira. Então, a nossa consciência, quando ela está errada, né, quando nós estamos errados, quando algo não está de acordo com o bem, a consciência incomoda. No fundo, nós sabemos que estamos errados, né? Por outro lado, também, quando nós fazemos algo, quando nós estamos no caminho correto, vem uma espécie de uma calma. E vem também uma advertência quando nós estamos trilhando por caminhos não tão felizes, quando nós estamos excedendo em alguma coisa, mas também vem uma inspiração quando nós estamos no caminho do bem. Então, essa consciência, que nós poderíamos dizer que é o templo interior de Deus, dentro de nós, todos nós temos isso, mas ela só pode ser ouvida, a voz da nossa consciência, a voz de Deus dentro de nós, no silêncio mental, no silêncio das emoções, no silêncio da tranquilidade, que Deus fala o tempo inteiro com a gente, com seus filhos. Por isso que ele é onipresente, onisciente, né? Deus fala através das circunstâncias da vida. E não é por palavras que ele fala.
Às vezes, em algum momento, ele fala através de acontecimentos. Então, às vezes, a gente lamenta, ou então fica triste porque uma porta se fechou, mas foi uma ajuda divina. Às vezes, um atraso que evitou um acidente, que você não foi naquele voo, então não passou naquele momento na estrada. Às vezes, uma entrevista, um emprego que não deu certo, também foi um livramento que nós tivemos. Às vezes, uma mudança inesperada em qualquer setor da nossa vida, em qualquer circunstância da nossa vida, aquele encontro, aquela mudança, aquela coisa que ocorreu na nossa vida, foi uma proteção. Às vezes você marca com uma pessoa e não dá certo. Também provavelmente não era para acontecer. Então é o que a gente sempre diz, não era para ser. Deus deu um livramento. E é verdade isso, né? São expressões que nós sentimos já isso, né? Isso acontece com todo mundo e o tempo inteiro. Então, aqueles obstáculos que às vezes aparecem, ou quase sempre aparecem na nossa vida, são um treino, um fortalecimento para o nosso espírito. A dor também que nos desperta, tudo isso é uma forma de Deus conversar com a gente, né? E às vezes nós ficamos lá pedindo um sinal para Deus, né? Mostre um caminho correto, se eu estou correto, se vai dar certo, né? A gente vive cobrando de Deus essas coisas e às vezes o sinal veio e nós nem percebemos porque estamos tão desestruturados emocionalmente, tão desconcentrados que nós nem percebemos. O Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: as circunstâncias são a linguagem silenciosa de Deus. Então, as diversas circunstâncias da vida, ocorreu isso, ocorreu aquilo, um negócio que não deu certo, isso é uma forma também, né? Que Deus no comando sempre, né? Não podemos esquecer nunca isso, né? E Deus se utiliza também das outras pessoas para falar conosco. É quase sempre, né? Acontece isso, né? As pessoas são portadoras de mensagens para todos nós. A gente tem que saber selecionar também, né? Uma frase, às vezes, que aparece no momento certo, que você, às vezes, estava buscando alguma coisa, você ouve até uma frase, às vezes numa palestra, às vezes até num programa de televisão, você fala, puxa vida, isso aí está me respondendo uma questão que eu tenho. Às vezes uma pessoa desconhecida que aparece ali e tal e surge para ajudar em alguma coisa, em algum momento, você nem conhece a pessoa, mas a pessoa falou alguma coisa que deu certo, encaixou ali, né? Às vezes até uma criança inocente e tal que diz alguma coisa ali, você fala, puxa vida, né? Deu certo aqui nos meus questionamentos. Olha que gracinha essa criança, né? Ela foi utilizada também para nos alertar. Às vezes, uma palavrinha que nos toca profundamente. Por isso que a gente tem que estar esperto, consciente, silencioso, porque esses detalhes às vezes passam desapercebidos para todos nós. E às vezes alguém diz exatamente o que nós precisamos ouvir. E essa sintonia não ocorre por acaso, não. Deus fala através de amigos, familiares, professores, orientadores, vizinhos, amigos e da própria espiritualidade. Quantas mensagens, quantas inspirações nós recebemos e que são verdadeiras orientações espirituais. Até mesmo uma bronca que a gente leva, alguém que chama a nossa atenção por alguma coisa que nós não fizemos tão correto, então que estamos muito na dúvida, tá? Está lá aquela palavra para nos alertar, para nos orientar. O importante disso tudo é o discernimento que nós temos que ter em identificar quando uma palavra ela é iluminada, do bem, como a gente diz, né? Uma palavra do bem, uma palavra de Deus para todos nós. E como que nós vamos reconhecer essa voz divina, que ela é de Deus ou se ela é do nosso ego interior, que às vezes tá ali tão querendo se aparecer, né? Querendo se manifestar. A gente sabe, né? O ego
que é a nossa carregado muitas vezes de vaidade e orgulho, ele grita o tempo inteiro e a voz de Deus é um sussurro. Então, já não é de Deus, e sim nosso, né? A voz nossa, ela é impulsiva, agressiva, ansiosa, cheia de medo, urgente, que é tudo para ontem. A nossa voz julga, condena, quer vencer o tempo inteiro, quer ter razão o tempo inteiro. Essa é a nossa voz. A voz de Deus, ao contrário. Que podemos até entender aí a voz da espiritualidade, a voz de Jesus. Todos esses são mensageiros de Deus. Eles estão fazendo ali o papel do Pai amoroso, né? Então, a voz de Deus é suave, é pacífica, é equilibrada, é do bem, é serena, traz serenidade para os nossos corações, nunca humilha, está sempre carregada de amor. Isso a gente não pode negar nunca. E eleva, mesmo quando tem uma corrigenda no meio, sem humilhar. Olha que interessante, né? Mas o sinal melhor, mais característico que a gente tem que usar para identificar se a voz é de Deus mesmo, ou se não é do nosso ego inchado, né? A voz de Deus nunca vai estar em contradição com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho. É simples. Está no Evangelho, está nos ensinamentos de Jesus, é a voz de Deus falando. Se uma ideia que nós temos ela está trazendo paz, bondade, sabedoria, ela vem de Deus. Se está trazendo inquietação, orgulho, agressividade, é do nosso interior ainda meio doente, né? Além do critério do evangelho, tem algumas técnicas, né? Não sei se é técnica, seria algumas providências, algumas ferramentas que a gente pode adotar para reconhecer melhor a voz divina. O ensinamento dos Espíritos, ensinamentos de Jesus, do anjo guardião, esse é o nome aí que for mais adequado. Tem umas providências aí que a gente tem que adotar. A primeira delas, claro, né? Nós já falamos, é o silêncio interior. Se você está muito agitado, muito ansioso, choroso, desequilibrado por algum problema, por alguma dificuldade, o que é um comum no nosso dia a dia, né? Nós vamos parar e fazer um silêncio interior. Não é? Não precisa ser dentro de um mosteiro, de uma igreja, vai lá no alto de uma montanha, num retiro. Não, silêncio interior. Basta alguns minutos daquela quietude íntima para que nós alcancemos a sintonia da voz de Jesus, da voz de Deus, né? Dos ensinamentos de Jesus também. Também podemos usar o recurso da oração, da prece sincera. A prece, ela é a melhor sintonia e é no silêncio do pós-oração, do pós-prece, que Deus vai nos responder. E Ele responde. Às vezes com umas ideias que aparecem na nossa mente, às vezes você pode até estar fazendo ali uma atividade doméstica, alguma coisa manual ali, mas se você estiver sintonizado, pedindo a Deus, vem até respostas, até filosóficas, de questões que você estava em dúvida ali. Isso aconteceu comigo já. Está lavando uma louça ali, pum, de repente vem aquela inspiração, que é a voz daquilo que eu estava perguntando. Até uma questão sobre filosofia mesmo, né? Além dessa oração, dessa prece, dessa sintonia, que isso é um hábito que nós temos que ter diariamente, não é só nos momentos de questões, mas isso tem que ser sempre, né? É o alimento para o nosso espírito. As leituras edificantes. O que é uma leitura edificante? É uma leitura que traz um bem-estar, que traz um silêncio interior, que traz uma plenitude, não é um romance que traz tristeza, uma violência ou qualquer outra coisa, uma notícia desagradável e tal. Leituras que tragam realmente.
plenitude para o nosso espírito. E a gente sabe selecionar isso, né? A leitura espiritual, ela é uma forma de Deus nos instruir. Sempre você vai ter essas leituras, não precisam ser só os livros espíritas, mas algo que seja condizente com os ensinamentos de Jesus. Lembre-se sempre, se está condizente com o Evangelho, é de Deus. Se não está, pode até ser útil, bom, mas é uma outra vertente, para uma outra oportunidade. Além da oração, que nós temos que ter, da sintonia, do silêncio, nós temos que ter uma vigilância emocional. É também uma vigilância dos pensamentos, né? Orar e vigiar de Jesus sempre, né? Essa vigilância emocional, ela se trata das nossas emoções. Então, cuidar da irritação, que a gente anda, né, com os nervos à flor da pele. Então, qualquer coisa, às vezes até uma pessoa mastigando ao nosso lado, vai no cinema ali, você vê muito disso, né? As pessoas ali fazendo barulho de sacola, essa irritação, essa ansiedade, essa pressa, todos esses sintomas, essa invigilância emocional, bloqueiam a sintonia com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Então, cuide disso. Respira, tenta não escutar. Eu vejo muita gente estressada. Hoje pega o celular ali, as pessoas não sabem botar o celular no silencioso, então põe áudio para todo mundo ouvir junto, né? Você vai numa sala de espera, tem essas coisas, mas aí se nós formos nos abalar, eu falo por mim também, né? Que eu também tenho essas coisas. Cada instante, por cada coisa dessas aí, nós vamos terminar o dia extremamente estressados. Então, vigilância emocional é você fecha os ouvidos, desliga do mundo exterior, foca em outra coisa, pega uma coisa para ler, qualquer outra coisa que desvie a atenção daqueles barulhinhos irritantes, daquelas pessoas conversando, daqueles celular tocando, blim blim, toda hora, tal. Mundo moderno, né? Então, cuidar dessa irritação, dessa ansiedade. Uma outra ferramenta também muito útil para a gente estabelecer sintonia, e olha, pessoal, isso é um grande bem-estar espiritual, fazer o bem. Qualquer forma de prática de bem, de amor, de caridade que nós façamos, dá um bem-estar tão grande, às vezes até um ato simples na rua de ajudar uma pessoa. Então, essa consciência alinhada ao amor, ela escuta melhor a voz de Deus. Então, são coisas simples da nossa vida, coisas fáceis de nós fazermos. E perguntar sempre, né? Sempre, sempre, que é aquele critério lá do começo da nossa fala ali, né? Isso está de acordo com o Evangelho? Se a resposta for sim, vamos adiante. Se for não, paremos para refletir um pouco mais. Para ilustrar tudo isso que nós estamos falando, tem as famosas historinhas aí do YouTube, da internet, que um jovem muito ansioso estudava com o mestre, né? Muito confuso. Ele queria saber qual o caminho para seguir, uma determinada atitude que ele tinha que tomar. Ele decide procurar o seu mestre, né? Um sábio lá da região. E ele pergunta, mestre, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu já orei, já pedi sinais, já fiz promessas, mas eu não escuto nada. Deus acho que não quer falar comigo. O sábio sorriu, né? Respondeu: a voz de Deus, ela está em toda parte. Você só precisa aprender a perceber. Olha nós aí tentando perceber a voz de Deus, né? Venha comigo, né? E eles caminharam até uma pequena trilha que subia lá numa montanha. O mestre então parou diante de uma pedra bem grande, coberta de musgo ali, e disse: sente e escute essa pedra. O jovem ficou surpreso, mas obedeceu. Depois de alguns minutos, irritado, né? Ele era a ansiedade em pessoa, né? Disse: mestre, me desculpe, mas pedra não fala. Aí o sábio respondeu com bastante calma, né? Que acho que já esperava essa pergunta. Você tem certeza? Ele falou: absoluta. Eu não ouvi nada. E o mestre explicou: a pedra, ela não fala com palavras. Ela te ensina com o silêncio. Observe melhor a pedra. Ela permanece firme, mesmo sob tempestades. Suporta calor, frio, chuva, vento.
terra por cima, musgo. Ela não reclama, permanece no lugar, cumprindo o seu papel. A pedra, sem falar, ela ensina paciência, constância, resistência silenciosa. E o jovem então ficou em silêncio e o sábio continuou: Deus fala assim conosco. Muitas vezes ele se expressa através de coisas que não dizem nada, mas ensinam tudo. O problema é que você, falou para o discípulo dele, espera que Deus grite, quando ele prefere o sussurro suave. E como eu faço para ouvir melhor então essa voz de Deus? Se você quiser ouvir a voz de Deus, olha os ouvidos de ouvir aí, né? Torne-se como essa pedra, firme, silenciosa e atento. Então é isso que nós temos que ter: firmeza, né, nas emoções, o silêncio interior e a atenção, a concentração, a sabedoria ali, né, para escutar. Esse silêncio é o idioma que Deus fala através de nós. Quem aprende a escutar o silêncio também vai escutar a voz de Deus. Não uma voz como a nossa, mas através da suavidade, da persistência amorosa de Deus, constante. Não é nos grandes trovões, na gritaria, nas grandes exigências. Deus não trabalha desse jeito, né? Deus nunca deixou de falar com seus filhos. Nós é que não sabemos ouvir ou não aprendemos ainda a ouvir. Não foi à toa que Jesus disse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não os ouvidos materiais, mas os ouvidos da alma, da inteligência espiritual que nós temos que desenvolver. Então vamos meditar bastante sobre essa fala de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos reconhecer a voz de Deus, como aquela pedra da historinha aí que nós falamos do sábio. Sejamos como a pedra, ali silenciosa, persistente, firme, resistente, e nós com certeza vamos ouvir a voz de Deus em nossos corações. Que Jesus possa então nos abençoar, nos inspirar para que realmente cada um de nós possamos ouvir a voz de Deus nos nossos corações. Muita paz a todos. Graças a Deus. Com essas reflexões tão importantes, nós vamos, no silêncio deste momento, escutando essa voz que nos chama a sermos melhores. E assim nós vamos nos unindo em oração, em benefício de toda a nossa humanidade. Que a prece possa levar a paz, o amor, a união e a fraternidade a todas as nações, a todos os corações sofridos e angustiados, a todos aqueles que estão desesperados, descrentes da vida. Senhor, que nesse instante o teu amor possa tocar esses corações, que eles possam sentir a sua presença, dando coragem, bom ânimo, força, fé, a certeza de que, por pior que a situação possa parecer, sempre vai haver uma solução, Senhor. Que aqueles que estão desesperados porque se despediram dos seus entes queridos possam ter a certeza de que essa separação é momentânea, de que nós ainda iremos nos reunir com os nossos entes queridos na nossa verdadeira vida. Senhor, que a fé possa dar esperança e consolo a todos os corações, que nós possamos aprender a ter paciência, a compreender, a sermos solidários, a fazermos o bem. Que aqueles que já estão nesse caminho perseverem, que aqueles que ainda ignoram esse caminho possam despertar para encontrar a alegria de poder servir. Jesus, nesse instante, nós te pedimos pelos doentes, para que eles recebam um lenitivo para suas dores, para que encontrem profissionais que os ajudem a encontrar a cura.
aquele Senhor que não tem condições nenhuma de ter uma assistência médica, que possam encontrar mãos generosas que os acolham, que os encaminham ajuda, mas que os benfeitores, os médicos espirituais estejam atentos a essas pessoas, aos doentes em fase terminal. Vibremos aquela resiliência, aquela força e aquele alívio nesse momento, que a aceitação possa envolver essas criaturas e que ao retornar à pátria espiritual elas sejam acolhidas, tratadas e possam assim estar em condições de dar continuidade ao aprendizado e à vida na pátria espiritual. Senhor, nós te pedimos por todas as religiões, que elas possam se unir, levando realmente essa esperança, levando essa confiança, essa ligação, fazendo com que cada um possa tirar de dentro de si o melhor. Que as nações se unam, que os líderes de nações possam ter o discernimento e a responsabilidade de agir de acordo com a tua vontade, Pai. Aos países em guerra, que possa haver a paz, que esses povos que estão tão sofridos e que tiveram que ser expatriados, que sejam acolhidos e tenham novas oportunidades. Senhor, que nesse mês de dezembro, onde os corações ficam mais amorosos, lembrando da sua figura, que possam ser tocados pela generosidade e serem mais compreensivos e levarem o amor a todos os lugares, mas que essa generosidade, Senhor, não fique apenas nesse mês, mas que ela possa estar sempre presente no coração de todos nós. E assim, Jesus querido, que nós te pedimos nesse instante por nós mesmos, por nossos entes queridos, por nossos casos particulares. Que nesse instante a tua equipe, Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, esteja aqui conosco, trazendo ao nosso lar o equilíbrio, a paz, a harmonia, o entendimento. Que esse lar seja envolto em muita luz, que se estivermos num leito de dor, que recebamos tudo aquilo que nós necessitamos, que aqueles que estão no hospital também sejam visitados por essa equipe. Mestre querido, que a tua luz se faça presente em cada lar, que a água que nós deixamos aqui seja fluidificada e se transforme no lenitivo, no bálsamo, no remédio que nós necessitamos. Mestre amado, que os teus mensageiros se aproximem de nós e derrame essas bênçãos intensas através do passe espiritual. Essas energias poderosas que estão sendo transmitidas pelos benfeitores espirituais envolvem a cada um de nós. Da cabeça aos pés, as nossas células vão absorvendo essas energias intensas que são capazes de revigorar, de restaurar as nossas regiões deficientes, enfim, de equilibrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e de fortalecer o nosso espírito, a nossa mente, fortalecer a nossa coragem, a nossa fé, a alegria, a esperança, Jesus. Que essas luzes intensas nos envolvam, nos abasteçam, que cada um possa sentir essas energias intensas, esse bem-estar envolvendo a cada um. Que cada um possa imaginar que está dentro de uma bolha luminosa. E essa bolha são luzes coloridas, brilhantes, e são essas energias que estão sendo doadas pelos mensageiros de Jesus. Que tenhamos a certeza que essas energias permanecerão conosco e serão abastecidas pela nossa oração, pelos nossos pensamentos positivos, pelas nossas atitudes no bem. Jesus querido, nós te agradecemos. Agradecemos o Pai por essa oportunidade que a tecnologia nos oferece de à distância recebermos o teu amparo. Mestre querido, que Deus, o nosso Pai, nos fortaleça para que possamos estar firmes nessa esperança de dias melhores, na certeza de que Deus nos dá
A cada amanhecer, uma nova oportunidade de recomeçarmos, de reiniciarmos a nossa trajetória. Se nós caímos, que nós possamos ter a força para nos reerguermos e continuarmos adiante. Que a esperança, a força, a fé e a alegria estejam em nossos corações, hoje e sempre. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós encerramos a assistência espiritual de hoje com muita gratidão em nossos corações. Que assim seja e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.